Olá, no vídeo de hoje vamos revelar e entrar na mentalidade de um dos empreendedores brasileiros mais bem-sucedidos. Nesse vídeo, Flávio Augusto falará mais sobre os pontos que te levam a ter uma mentalidade forte, superar crises e enriquecer. É notório que há quase um movimento natural das pessoas cada vez mais falando sobre a importância de venda. De vender, seja o seu tempo ou um produto. A venda, de maneira geral, eu acredito que em momentos de instabilidade, a habilidade da venda acaba se tornando um fator determinante sobre o como você passará o período de forte crise, como a que vivemos no último ano. Eu, curiosamente, quando comecei a me entender por gente, queria ser funcionário público. Queria ser, não. Eu fui funcionário público. Fiz o concurso público e fui militar na Marinha por 2 anos, mas fui expulso, porque eu não era muito disciplinado para os padrões militares. E eu escolhi depois uma faculdade para fazer, que era Ciências da Computação. Foi isso que eu escolhi lá em 1990. Só que eu estava namorando, não queria pedir dinheiro para o meu pai para sair com a minha namorada. Primeiro que meu pai, coitado dele, não tinha nem muito recurso. E segundo, eu estava com a moral baixíssima, pois tinha acabado de ser expulso, né? Então eu precisava ganhar algum dinheiro. Daí o que me trouxe a essa possibilidade de vendas, comecei a vender relógio. Mas essa minha carreira de vendas de relógio durou alguns meses e me deu uma sensação que foi a seguinte. Essa sensação é muito interessante. Como eu comecei a ganhar uma grana vendendo relógio, eu tinha 18 anos e a primeira coisa que eu me perguntei foi: mas por que alguém trabalha 44 horas por semana, pega um ônibus cheio, um trem cheio para ir trabalhar por 2 horas? Mais 2 horas para voltar e ganhar um salário mínimo. Aquilo eu com 18 anos, eu comecei e vendia 5, 6, 7 relógios, ganhava mais do que um salário mínimo. E eu comecei a ver que vendas era uma ferramenta que me dava aquilo que eu precisava naquele momento, que era a independência financeira dos meus pais. Era muito pouquinho, a margem do relógio não era tão grande, não era tão caro, não era um valor tão alto. Mas aquilo me dava o que eu tinha para ter uma certa independência dos meus pais. E eu enxerguei nas vendas uma espécie de libertação. Era ela que me dava liberdade. Eu comecei a vender, porque depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Quando eu participei desse processo, comecei a trabalhar lá. E lá, eles me ofereceram um plano de carreira. Eu tinha metas para bater e essas metas eu ia subindo. Eu cheguei a gerente, eu tinha vários níveis de gerência. Já era um funcionário daquela empresa e aquilo também foi uma libertação para mim, porque lá eu aprendi técnicas de venda. Lá foi a minha primeira escola de venda. Eu saí vendendo pra caramba, porque o que acontece é que eu saí vendendo porque pra mim não me importava se era venda ou não. O importante era o seguinte: eu estou mudando de vida, eu pensava no resultado final e o resultado era o quê? Eu daqui a 4 meses vou ganhar mais do que eu ganharia quando eu me formasse daqui a 4 anos, 5 anos, por aí. Sempre tive fome, muita fome de mudar de vida. Vendas é o ideal para o cara que não está satisfeito com a vida dele. O cara que está feliz, satisfeito com a vida dele, para que ele vai ficar tomando não? Aliás, ele tem que estar satisfeito, não conformado com a vida. Satisfeito, eu acho até que o cara deve estar com a satisfação porque está ligado à gratidão. Falei bem, o cara está grato pelo que tem. Mas ele tem que estar inconformado, né? Ele tem que estar inconformado para querer mudar. O cara que está conformado, ele não quer pegar um não das pessoas por aí. Para ele não faz sentido pagar esse preço. Hoje eu estou bilionário. Estou em uma fase onde os propósitos vão se transformando. Até porque se a gente atinge o objetivo e não renova o novo, para. Não renova para um próximo, tu para. E quando você para, teu jardim que estava lindo morre. Então a estabilidade não existe. Ou você está crescendo ou você está caindo. Ou você está subindo ou você está caindo. Eu vou repetir. Ou você está subindo ou você está caindo. Não tem estável, entendeu? Não tem, não existe. O estável é uma ilusão da inércia. Como assim a inércia? Explico. Você está subindo, aí você parou de queimar o combustível. Você ainda vai subir por um tempinho por inércia. Aí você vai perdendo força, aí você chega bem aqui. Aí alguém pode escutar, agora está estável, né? Não, eles estão prontos. Prontos para cair. Aí é velório. Então, ou você está subindo ou você está caindo. O teu jardim ou está lindo porque você cuidou, ou está no processo de destruição, porque você o negligenciou. Não existe estabilidade do jardim. O jardim está bonito porque você trabalhou, ou ele vai se degradar porque você relaxou. É uma questão de tempo dele ser destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem tanto dinheiro como eu cria metas? Porque essa é a vida. E o trabalho não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significado no trabalho. Como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. Meu trabalho educa pessoas. Meu trabalho promove mudança de vida nas pessoas. Então, isso me faz bem. Isso é uma remuneração que eu tenho também. Que não é grana. Mas que remuneração é essa? Significado.
tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para as outras pessoas. Isso também te faz bem, porque as pessoas acham o seguinte: ah, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Está bom, vou ficar fazendo o quê? Ah, vai aproveitar a vida. Ah, beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois? Como se, por exemplo, eu trabalhar não fosse aproveitar a vida. Eu casei com 20 anos e alguns amigos falavam pra mim: cara, não casa, vai aproveitar. Eu vou aproveitar a vida do lado da pessoa que eu quero. Então, recapitulando, a venda, quando eu comecei, era uma oportunidade de eu ter independência completa. Eu podia me casar, eu podia viver a minha vida e ter a minha casa e tal. Aí tu alcança isso e tem que criar novas metas, novos objetivos. E a venda foi sempre pra mim esse elemento que me dava liberdade. Foi a venda que me deu a capacidade de virar o jogo, quando começou essa crise mais recente do vírus. Porque eu criei novos processos de venda, adaptando para formatos online, onde tivemos um crescimento brutal. Quando você entende que estabilidade não existe e que é uma ilusão, você pensa: eu não quero viver a minha vida iludido com algo que não existe. A entropia está dentro da segunda lei da termodinâmica, onde diz que tudo vai se desestruturar. As coisas se desestruturam, se desorganizam. O governo se desorganiza, o império cai. Todos os impérios subiram e caíram. Isso é da vida, isso é do universo. As coisas se desestruturam. Uma mesa de bandeira bonita, você deixa ela quietinha sem tocar nela por 5 anos. Volta daqui a 5 anos, vai estar totalmente destruída. Logo, teu sucesso do passado não garante seu sucesso do futuro. E a boa notícia é que no teu fracasso da vida inteira não determina o teu fracasso do futuro também. Você pode mudar já. Ou seja, estabilidade não existe. Não significa só que o que está bom fica ruim. Estabilidade não existe também significa que o que está ruim pode estar bom. Porque se fosse estável, ficaria ruim pro resto da vida. Ainda bem. Olha, minha estabilidade não existe. Ainda bem que não existe. Estabilidade não existe não é um negativo de se viver, é o contrário. Desejar sempre o melhor, mas esteja preparado para o pior. Esse conceito, você tem que torcer para as coisas darem certo, mas você tem que estar preparado para caso elas deem errada também. As pessoas confundem otimismo com negação. Por exemplo, vai dar tudo certo. Isso não é otimismo, isso é negação, porque não vai dar tudo certo. Muita coisa dá errado. Você faz um plano, muita coisa não dá certo. Então você fica dizendo para você mesmo que vai dar tudo certo, então você fica falando para você mesmo que vai dar tudo certo, ou não vai ter caixa suficiente para caso não dê certo. E aí você não tenha como se segurar e quebra. Isso não é otimismo, isso é ser aventureiro. Você tem que estar preparado para as coisas não darem certo. Por quê? Porque a maioria das coisas não vai dar certo. A maioria das respostas dos seus clientes será não, mas você tem que buscar o sim. Então isso não é ser otimista. E esse é o problema muito sério. Essa questão do ser positivo, ser otimista. Otimismo é você esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Isso para mim é otimismo. E aí, gostou do vídeo? Aproveita e já se inscreve no canal para receber mais conteúdo de valor como esse, beleza? Veja também nossos livros recomendados na descrição do vídeo. Até a próxima!